Olá, crianças! Hoje vamos conhecer mais um pouco da história do nosso maior herói da fé, Jesus. Para começar a contar a história, eu quero perguntar para você hoje: você conhece algum versículo da Bíblia de cabeça, de cor? Lembram quando eu, ou a tia Ilmeire e a tia Betânia ajudamos vocês a decorarem alguns versículos lá na igreja? Você sabe por que isso é importante? Será que a gente precisa mesmo saber os versículos da Bíblia? Na verdade, crianças, é muito importante a gente conhecer os versículos da Bíblia, porque eles nos ajudam a não errar e tomar a decisão certa em momentos difíceis. Na história de hoje, vamos ver que até Jesus Cristo falou alguns versículos da Bíblia para vencer o perigo. Então vamos à nossa história. Depois que Jesus Cristo nasceu, ele vivia aprendendo a palavra de Deus. Ele aprendia com os pais e com os líderes religiosos da época. Ele era muito estudioso e às vezes até conversava com os adultos sobre as Escrituras Sagradas. Depois que Jesus foi batizado por João Batista, como aprendemos na semana passada com a tia Ilmeire, ele foi levado pelo Espírito de Deus para o deserto e ficou lá sozinho durante 40 dias e 40 noites e não comeu nada. Então o nosso inimigo, o diabo, foi até Jesus e vocês sabem por quê? Lembram que quando se batizou, Deus avisou que Jesus era o seu filho amado? Então, o diabo queria que Jesus pecasse para mostrar que ele era mais esperto e mais poderoso que o próprio Filho de Deus. Então, Jesus já estava há muito tempo sem comer. Ele já estava há 40 dias no deserto. Foi aí que Satanás apareceu para Jesus e falou: Jesus, se você é mesmo o Filho de Deus, por que não transforma estas pedras em pão? Na verdade, Satanás queria que Jesus desobedecesse a Deus. Se Jesus transformasse as pedras em pão, na verdade estaria fazendo a vontade de Satanás. A tentação de Jesus era transformar as pedras em pão para matar sua fome, mas Jesus sabia que não era preciso fazer isso. Satanás faz isso com todo mundo. Ele tenta enganar a gente para que a gente queira fazer a nossa vontade. Às vezes, a gente nem percebe que está desobedecendo a Deus. Mas Jesus nem se abateu. Ele disse para Satanás: nem só de pão o homem viverá. Jesus falou uma passagem que está na Bíblia, em Deuteronômio 8, versículo 3. Por isso, é importante conhecer os versículos, para saber como agir quando alguém tenta fazer a gente errar. Mas Satanás não parou por aí. Ele viu que Jesus tinha usado a Bíblia para vencer a tentação e falou outro versículo para tentar fazer Jesus pecar. Ele levou Jesus para um lugar bem alto e disse: por que você não se joga daqui, para que os anjos de Deus te segurem? Pois na própria palavra de Deus está escrito que os anjos te protegerão e te segurarão, não te deixando tropeçar. No entanto, Jesus respondeu com outra passagem bíblica e disse: está escrito na Bíblia, não tentarás o teu Deus. Ele respondeu isso para nos fazer entender que não devemos ficar se colocando em perigo de propósito, pois isso é tentar descobrir se Deus é realmente poderoso. E isso mostra que não temos fé em Deus. E como vocês já leram na Bíblia, em Hebreus 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e que abençoa os que o buscam. Mas existem pessoas que só querem acreditar em Deus se verem milagres acontecer. Mas Jesus nos ensinou que não precisamos ver milagres todos os dias para acreditar em Deus. Por fim, Satanás mostrou para Jesus todos os reinos e riquezas do mundo e disse: se você me adorar, tudo isso será seu. Se Jesus fizesse isso, todo mundo acreditaria que ele era mesmo o Filho de Deus e ninguém iria crucificá-lo. Mas este não era o plano de Deus. O plano de Deus era que seu próprio filho morresse na cruz para salvar o mundo do pecado. Se Jesus reinasse sobre toda a terra, nada disso aconteceria e ninguém seria salvo dos pecados. Assim, Satanás venceria o próprio Deus, pois ninguém teria chance de salvação.
Mas mais uma vez, Jesus falou uma passagem da palavra de Deus e disse: Vai embora, Satanás, pois está escrito: somente a teu Deus adorarás. E Satanás foi embora, pois Jesus venceu com a espada. Isso mesmo, a espada é a palavra de Deus. E os anjos do Senhor Deus vieram e serviram a Jesus. A tentação de Jesus no deserto nos mostra como é importante conhecer a palavra de Deus e o que ele nos ensina. Satanás tentou enganar Jesus algumas vezes, por isso certamente vai tentar nos enganar algumas vezes. Assim como Jesus nos ensinou, devemos conhecer bem a palavra de Deus para não sermos enganados e pecar. Na lição de hoje, aprendemos que todos nós podemos vencer a tentação através da palavra. Precisamos aceitar a verdade de que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e Ele é o nosso Salvador. E é Ele quem pode nos guiar e ajudar a não pecar. Vamos orar para que Deus coloque a sua palavra em nossos corações todos os dias. E lembre sempre disso. Deus está sempre perto de nós, nos protegendo dia e noite, e podemos ficar tranquilos debaixo do seu amor. Vamos orar? Papai do céu, nós te pedimos que nos ajude a lermos todos os dias a tua palavra e que ela esteja guardada em nossos corações, nos fazendo sempre ser vencedores. Em nome de Jesus, te pedimos. Amém.